Oi, alunos e alunas! Estejamos com Deus, porque é a única certeza de que seremos felizes. Hoje a nossa aula é sobre organização temática do texto, do plano de estudo doutorado de língua portuguesa da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Organização temática do texto. Se disse temática, é o tema que será organizado, o assunto do texto. Do mesmo modo que a frase não é uma simples sequência de palavras, o texto não é uma simples sucessão de frases. O texto é um conjunto limitado de informações que seguem sobre um eixo de sucessividade. Os mecanismos linguísticos de um texto favorecem o desenvolvimento temático, permitem um jogo regrado de retomadas, a partir do qual se fixa um fio textual condutor. As relações que definem a organização temática do texto esclarecem-se num campo de múltiplas significações. Como exemplo, podemos citar as práticas intertextuais, as operações metalinguísticas e os procedimentos que asseguram coesão e coerência ao texto. Hoje, para a nossa organização temática, iremos basear nesses procedimentos de coesão e coerência do texto. Os procedimentos que asseguram coesão e coerência do texto são as relações semânticas, de significado entre as palavras e é um importante instrumento articulatório do texto. A coesão diz respeito aos modos de interconexão dos componentes textuais. A coerência refere-se aos modos como os elementos subjacentes à superfície textual tecem a rede do sentido. Então, você vai pensar sempre em coesão como o uso da gramática, tudo que a língua portuguesa propõe. E a coerência como o sentido das ideias do texto. A coesão funcionando como efeito da coerência, ambas cúmplices no processo de articulação do texto. Então, um texto ele sempre deve ter coerência, sentido das ideias, e coesão, o uso da língua para a correção do texto. Progressão na organização temática. Um texto ele é dado por progressão, por continuidade, pela não contradição das ideias, e nós veremos aqui na progressão temática, na organização temática, a progressão. Existem dois tipos de progressão, a textual e a temática. O que é a progressão textual? Ela está ligada aos recursos utilizados para a articulação das informações no texto. E a progressão temática, ela está aliada ao assunto, à capacidade de sequenciar ideias amarradas a uma mesma rede de sentidos. Então, na progressão textual, nós vamos trabalhar como o gênero textual pedir. Na progressão temática, utilizar a coesão, a gramática para fazer esse gênero textual. Agora nós vamos analisar um pequeno trecho do texto síntese sobre o gênero debate. A progressão textual nesse texto, para a gente analisar, ela vai ser marcada por elementos que promovem a apresentação e articulação das informações sobre o debate. Então, acompanhe com realce azul alguns desses elementos. E na progressão temática, de marrom, o assunto do texto é o gênero debate, definição, seus objetivos,
contribuições e modos de participação dos debatedores. Vejamos o texto. Então, o texto é debate. Durante um debate, os participantes usam a palavra para expressar o que sabem e pensam sobre o assunto em questão. Retomam o discurso do outro, fazem críticas, se situam, tomam posição e, com respeito e civilidade, podem rebater o ponto de vista contrário. Então, olha a análise aqui desse primeiro parágrafo. Olha o que está lá de azul, marcando o tempo. Nesse primeiro parágrafo, o foco está na contextualização da situação de produção do gênero, com a enumeração de ações pertinentes aos participantes. O segundo parágrafo. O debate é uma situação de comunicação privilegiada para desenvolver capacidades de linguagem argumentativas nos alunos, pois aprofunda conhecimentos, possibilita tanto a concentração no foco da discussão, quanto a transformação de valores e normas de interação social. Então vejam aí a coesão com as palavras destacadas em azul, pois, tanto, quanto. Na sequência, no segundo parágrafo, o leitor é convidado a pensar sobre o debate, por meio da explicação sobre o seu potencial para o desenvolvimento de capacidades aliadas à argumentação. No terceiro parágrafo, é fundamental que os debatedores, no decorrer do processo, considerem pontos de vista e falas dos demais protagonistas, mantendo o diálogo sempre aberto. Então, olha aí em azul como essas expressões são importantes para a organização temática do texto. É fundamental que, no decorrer, e aí explica, finalmente, no terceiro parágrafo, retoma-se a questão dos modos de participação com um complemento enfático referente ao caráter dialógico da proposta. Então, assim são organizados os textos. A organização temática é como tema, como texto vai ser organizado para que ele seja esse todo significativo. Pratiquem sempre a leitura, porque a leitura é a base do conhecimento, é a base de se fazer uma ótima interpretação de texto. Fiquem com Deus, até a próxima aula, um forte abraço.